E aí, minha família caipora, como é que vocês estão? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para o domingo, dia 24 de novembro. Serão 27 palpites para vocês, então aproveitem bem e não se esqueçam de comentar no final do vídeo o que vocês acharam desses palpites. Fechou, galera? E agora vou trazer para vocês os resultados dos nossos palpites nos dias 22 e 23 de novembro. No dia 22 tivemos 28 palpites separados, com 20 greens e 7 reds. Tivemos uma partida que foi adiada e a taxa de acertos foi de 75%, beleza? Já no dia 23, olha só que resultado maravilhoso nós tivemos. 45 palpites com 35 greens, tá? Tivemos apenas 3 reds e 2 jogos foram adiados, beleza, galera? Ainda temos 5 jogos que irão acontecer, então depois verifiquem esses jogos na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Gostou dos nossos resultados? Então já clica aí embaixo e se inscreve no canal e não se esqueçam de deixar o seu like, fechou? E agora, sem mais enrolação, vamos para os nossos palpites do dia 24 de novembro. Bora pra intro! Vamos lá, minha caiporada, bem rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês os 27 palpites que eu separei, fechou? Então vamos começar aqui com o MacArthur contra o Auckland. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida. Já o MacArthur ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Auckland tem apenas 3 partidas oficiais, ele venceu as 3. Em séries, o MacArthur vem marcando gols a 9 jogos e o Auckland vem a 3 jogos vencendo. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então por isso é over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, que é o Kowloon contra o Kit na Premier League de Hong Kong. Separei essa partida com vitória seca para fora. O Kit tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Kowloon ele tem 61%. No histórico são uma partida com uma vitória de 6-1 do Kit, e verificando em séries, o Kowloon vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Kit venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Kowloon venceu também 3 das últimas 6, mas perdeu para o Kit. Então para essa partida, vitória seca para fora, fechou? Próxima partida, Sloboda contra o Borac Bandia de Luca. Separei essa partida na Bósnia Premier League com mercado de vitória seca para fora. O Borac tem 72% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sloboda ele tem 6%. No histórico são 16 vitórias do Borac, 5 empates e 9 do Sloboda. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Borac vem a 3 jogos vencendo e o Sloboda vem perdendo a mais de 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Borac venceu 4 das últimas 6 partidas. Porém, jogando na casa do Sloboda, ele não venceu nenhuma das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Borac venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Sloboda ele não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Premier League da Inglaterra, Southampton contra o Liverpool. Separa essa partida com vitória seca para fora. O Liverpool tem 74% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Southampton tem 39%. No histórico são 29 vitórias do Liverpool, 10 empates e 12 do Southampton. A média de gols é de acima de 2,5 gols, chegando a quase 3. Em séries, o Liverpool vem a 4 jogos vencendo, enquanto o Southampton não empata a 5 jogos. Últimos encontros, o Liverpool venceu 5 das últimas 6 partidas. E jogando na casa do Southampton, ele venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Liverpool venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Southampton ele venceu 2 jogando em casa. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Dinamo Sesc contra o Slavia Praga. Separa essa partida na 1A Liga da República Tcheca com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols chega a mais de 2,5. Em séries, o Sesc vem sem vitórias há mais de 5 jogos e verificando os últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Sesc, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Superliga da Sérvia, separei o Partizan Belgrade contra o Napredak. Separei essa partida com over 1,5 gols.
No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Partizan vem marcando gols há 7 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Partizan, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, também é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Swansea City contra o Leeds United. Separe essa partida na Championship da Inglaterra com vitória e empate para fora. O Leeds tem 53% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Swansea City, ele tem 39%. Verificando no histórico, são 6 vitórias do Leeds, um empate e 3 vitórias do Swansea. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leeds vem vencendo em casa 5 jogos e nos últimos encontros, o Leeds venceu 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Swansea, o Leeds venceu 2 das últimas 4. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Leeds venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Swansea ele venceu 2 das últimas 6. Para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Ajax contra o Zwolle na Eredivisie da Holanda. Separe essa partida com over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ajax vem marcando gols há 10 jogos e o Zwolle vem sofrendo gols há mais de 6 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, é over gol no primeiro tempo. Beleza? A próxima partida, a Premier League da Inglaterra, Ipswich Town contra o Manchester United. Separe essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Manchester United vem a 7 jogos marcando gols e o Ipswich vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Ittihad Club contra o Al Fateh. Separe essa partida na Professional League da Arábia Saudita com vitória seca para casa. O Al Ittihad tem 78% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Fateh tem 11%. No histórico são 3 vitórias do Ittihad, 9 empates e 8 do Fateh. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Ittihad vem vencendo há mais de 5 jogos, enquanto o Fateh vem sofrendo gols há 9 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Ittihad venceu 5 das últimas 6 partidas e jogando em casa ele venceu 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Ittihad venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Fateh não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Copenhagen contra o Lyngby. Separe essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Lyngby vem sem vitórias a 5 jogos e o Copenhagen vem empatando a 3. Últimos encontros, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Copenhagen também temos over 1,5 gols nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Moreirense contra o Porto. Separe essa partida na Taça da Liga de Portugal com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Porto vem marcando gols há mais de 10 jogos, enquanto o Moreirense vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em quase todos os jogos, foram em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols também na maioria dos jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Napoli contra a Roma. Separe essa partida na Série A da Itália com o mercado de over 3,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, nós temos o over 3,5 cartões na maioria das partidas que se disputaram. Inclusive, tivemos expulsões, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, nós temos uma média de acima de 3 cartões por partida. E o nosso árbitro tem uma média de acima de 5 cartões. Então, para essa partida, over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, a Esperança da Andorra versus o Santa Coloma. Separe essa partida na primeira divisão da Andorra com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora.
Verificando o aproveitamento das duas equipes, o Santa Coloma tem 56% nos últimos 9 jogos e o Esperança tem apenas 11%. Não vence há mais de 9 jogos. No histórico, o Santa Coloma venceu as últimas 3 partidas e verificando a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Esperança vem perdendo, como eu disse, e nos últimos encontros nós temos vitória no primeiro tempo do Santa Coloma na maioria dos jogos. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Anderlecht contra o Gent na UEFA Pro League da Bélgica. Separei essa partida com over do 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Anderlecht vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros, nós temos over do 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Na casa do Anderlecht, over do 1,5 gols também em 2 das últimas 6. Mas nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over do 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? A próxima partida em La Liga da Espanha. Separei o Leganés contra o Real Madrid. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Leganés vem marcando gols a 6 jogos e o Real Madrid vem sem empates a 5. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Leganés, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Monscalp versus o Lincoln Red Imps. Separei essa partida na National League de Gibraltar com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Lincoln ele tem 86% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Monscalp ele tem 22%. No histórico são 17 vitórias do Lincoln, 2 empates e 2 do Monscalp, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Verificando em séries, o Monscalp vem sofrendo gols a 5 jogos e o Lincoln vem vencendo a mais de 4 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória no primeiro tempo do Lincoln em quase todas as partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida na Série A do Brasileirão, o Bahia contra o Atlético Paranaense. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Bahia vem perdendo a 4 jogos e o Atlético Paranaense vem marcando gols a 5. Nos últimos encontros, over do 1,5 gols nas últimas 6 partidas das duas equipes. E na casa do Bahia, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Por este motivo, eu acredito que nós teremos um over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Internacional contra o Bragantino na Série A do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols não ultrapassam os 2 gols, tá? Verificando em séries, o Bragantino vem empatando a 3 jogos e o Internacional vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Internacional, under 3,5 gols nas últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Internacional perdeu de 3-1 para o Juventude. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? A próxima partida é a nossa partida em destaque, o Corinthians contra o Vasco da Gama. Separei essa partida na Série A do Brasileirão com empate anula para casa. O Corinthians tem 60% de probabilidade de vitória e vem de uma ascensão no Brasileirão, tá? Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Vasco tem 33%. Importante, o Corinthians não perde em casa há mais de 9 jogos. No histórico, são 18 vitórias do Corinthians, 13 empates e 4 do Vasco. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Corinthians vem vencendo a 3 jogos e o Vasco vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, o Corinthians venceu 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Vasco não venceu nas últimas 6 partidas contra o Corinthians. O Corinthians venceu 5 delas. Então, para essa partida, separei empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Independiente Del Valle contra o Macará. Separei essa partida na Liga Pro Série A do Equador com mercado de vitória seca para casa. O Independiente Del Valle tem 74% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Macará tem 28%. No histórico são 15 vitórias do Independiente Del Valle, 7 empates e 7 do Macará. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Independiente Del Valle vem a 10 jogos marcando gols e o Macará vem sofrendo gols a 6.
Últimos encontros das duas equipes, o Independente Del Valle venceu 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Independente Del Valle venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Macará não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Fechou? Próxima partida, o Bolívar de La Paz contra o Nacional Potosí. Separe essa partida na divisão profissional da Bolívia com vitória seca para casa. O Bolívar tem 72% de probabilidade de vitória, com aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%. Verificando o Nacional, ele tem 61%. No histórico, são 27 vitórias do Bolívar, 9 empates e 7 do Nacional. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Nacional vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros, nós temos vitória do Bolívar em 3 das últimas 6 partidas. Prestem bem atenção que temos ambas marcam nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Bolívar venceu 3 das últimas 6 partidas e o Nacional Potosí também. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa e prestem atenção, tá? Teremos um ambas marcam também. Fechou, galera? A próxima partida é na Série B do Brasileirão e essas partidas são da parte de cima da tabela. Tá pegando fogo, tá? Apesar do Santos ser campeão, todo mundo quer aquele lugarzinho no G4, beleza? Então temos o Goiás contra o Grêmio Novo Horizontino com o mercado de vitória e empate para fora. O Grêmio Novo Horizontino tem 39% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Goiás tem 83%. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Novo Horizontino de 2-1. Em séries, o Goiás vem vencendo há mais de 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Novo Horizontino venceu 3 das últimas 6 partidas e o Goiás venceu suas últimas 6 partidas. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Sport Recife contra o Santos na Série B do Brasileirão. O Santos já campeão, porém, o Sport querendo assegurar o seu G4, beleza? Nós temos essa partida com over do 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Sport vem marcando gols a 9 jogos e o Santos vem sem empates a 5, venceu 4 deles. Últimos encontros, over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols a maioria dos jogos. Então, para essa partida, é over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Guarani contra o Ceará na Série B do Brasileirão. O Ceará também querendo assegurar a sua vaga no G4. O Ceará eu separei com vitória seca para fora. O Ceará tem 68% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Guarani tem 28%, já rebaixado, tá? No histórico são 3 vitórias do Ceará, 3 do Guarani e 5 empates. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Guarani vem sem vitórias há mais de 5 jogos. E verificando os últimos encontros das duas equipes, o Ceará venceu 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Ceará venceu 3 das últimas 6 partidas e, como eu disse, o Guarani não vence há mais de 5 jogos. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, o Mirassol contra a Chapecoense. Separei essa partida na Série B do Brasileirão com vitória seca para casa. O Mirassol também tentando assegurar a sua vaga no G4, ele tem 80% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e a Chapecoense tem 61%. No histórico são 3 partidas com 3 vitórias do Mirassol e a média de gols é de 1 gol. Em séries, o Mirassol vem sem derrotas há mais de 5 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória do Mirassol nas últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Mirassol venceu 4 das últimas 6 partidas e a Chapecoense venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Godoy Cruz contra o Vélez na primeira divisão da Argentina. Separa essa partida com o under 3,5 gols. O Vélez é o primeiro colocado no campeonato argentino, tá? E ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de mais de 61%. Já o Godoy Cruz tem 39%. Porém, no histórico de partidas entre as duas equipes, o Vélez tem 13 vitórias, com 7 empates e 7 do Godoy. Mas a média de gols não ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Vélez vem sem derrotas a 5 jogos e empatou 4 deles, enquanto o Godoy perdeu 3 partidas. Últimos encontros, nós temos o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Godoy Cruz, under 3,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida que o Godoy Cruz perdeu para o Boca Juniors de 4-1. Então, para essa partida, é under 3,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo. E se vocês gostaram do canal, indica pro pessoal aí. Temos muitos greens esperando por vocês durante o ano. Fechou, galera? Muito obrigado e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora!
Bora, galera, aqui com o nosso bilhete caipora e eu separei ele com 5 opções para vocês, tá? Separei over meio gol no primeiro tempo para o Ajax contra o Zoel, o Al-Ittihad para vencer a partida contra o Al-Fateh, over 1,5 gols para Copenhagen contra o Lyngby e o over 3,5 cartões para o Napoli contra a Roma. E por último, o Corinthians para vencer a partida contra o Vasco da Gama e se empatar, anula a aposta, beleza? Uma odd total de 2,69 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Espero vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!